chamado Jesus possa entrar no seu lar agora, no momento da palavra. Nós vamos ministrar uma palavra e depois vamos estar orando por você, ok? Então, abra sua Bíblia aí, no livro de Lucas, capítulo 5, e o versículo de número 8. Lucas, capítulo 5, versículo de número 8, diz assim: Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Olha, eu quero falar um pouquinho sobre o que acontece aos pés de Jesus. O que acontece aos pés de Jesus? Acontece muita coisa quando nos lançamos aos pés de Jesus. Quando nos lançamos aos pés de Jesus, acontece muito milagre, muitas maravilhas, muitas obras poderosas e especiais. E nesse versículo que nós acabamos de ler, mostra claramente para nós que aos pés de Jesus reconhecemos nossos pecados. O melhor lugar para reconhecer os nossos pecados é aos pés de Jesus, porque Pedro, ele ficou tão espantado a ponto de dizer, ele prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Então ele se curva, ele se lança aos pés de Jesus e reconhece que é pecador. Esse é o melhor lugar, é o lugar aonde se reconhece as fraquezas, as misérias, as impossibilidades humanas. E quando nós nos humilhamos, nos lançamos aos pés de Jesus, reconhecendo nossos erros, nossos pecados, nossas falhas, o Senhor estende a graça sobre nós. O Senhor estende o seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia, a sua bondade sobre nós. Olha, ninguém pode pecar porque o pecado gera morte, morte eterna. Mas se você pecou, se você errou, se você está errando, confessa os seus pecados hoje ainda, agora, aos pés de Jesus. Reconheça que tu és pecador e o Senhor vai te perdoar, vai te curar, vai te sarar, vai te levantar e vai te usar novamente. Então, aos pés de Jesus é o lugar aonde reconhecemos os nossos pecados. Também eu entendo que aos pés de Jesus é lugar de perdão. A Bíblia fala para nós aqui, Lucas capítulo 7 e o versículo 38, Lucas 7:38, diz assim: E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Essa aqui é a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Ela entrou naquele lugar, e ela se lançou aos pés de Jesus, e com seus cabelos os enxugava, e ela rogava por misericórdia e por perdão. Estando por detrás aos seus pés, aos pés de Jesus, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Meu irmão, aos pés de Jesus é lugar de perdão. Ela era sim uma mulher pecadora, mas aos pés de Jesus ela encontrou perdão para os seus pecados. Não importa quão terríveis são os seus pecados, não importa quão
você afundou na lama do pecado. Não adianta depois que você mergulhou na lama do pecado e está sofrendo terríveis consequências. Agora você precisa do remédio. E para você ter o remédio, você precisa lançar aos pés de Jesus com um coração sincero, verdadeiro, para que Ele possa perdoar os seus pecados. Se você confessar e deixar, você vai alcançar o amor, a misericórdia, a graça e o perdão de Deus. É Provérbios 28:13. Aquele que confessa e deixa, mas tem que confessar e deixar, abandonar, vai alcançar o perdão de Deus. Esta mulher pecadora, ela alcançou o perdão de Deus aos pés de Jesus. Um outro exemplo aqui, Lucas 8:41. Aos pés de Jesus, os mortos ressuscitou. Aos pés de Jesus, os mortos ressuscitam. Olha, eu vou ler. Lucas 8:41. Olha que tremendo. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus. Olha o segredo aí. É nos pés de Jesus. É nos pés de Jesus que está a cura, que está o milagre, que está a salvação, que está o perdão, que está a sua vitória. Jairo veio e prostrou aos pés de Jesus. Lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morta. Jesus ouviu o clamor da alma de Jairo e viu a sinceridade do seu coração e foi até a casa dele e disse para sua filha, quando já estava morta: Talita cumi, a te digo, levanta-te. E ela levantou na força do autor da vida. Meu irmão, minha irmã, pastor, ouvinte, se eu falar não acontece muita coisa, se você falar não acontece muita coisa, mas se esse Jesus vivo e poderoso falar algo a seu respeito, vai acontecer. Se ele der ordem para o morto voltar, ele vai ter que voltar. Se ele der ordem para esse câncer ir embora, ele vai ter que ir embora. Se ele der ordem para essa legião de demônios ir embora, eles vão ter que ir embora, porque Jesus, Ele manda no céu, manda na terra, manda debaixo da terra, manda e não é mandado por ninguém. Aos pés de Jesus, Jairo conseguiu que a sua filha voltasse à vida. Então, aos pés de Jesus, os mortos ressuscitam. O que você está esperando para lançar aos pés de Jesus? O que você está esperando para se curvar aos pés de Jesus? Para se derramar aos pés de Jesus, minha irmã, meu irmão? Você que está afastado, distante, desviado, o que você está esperando? Dobra o joelho aí agora, se lança aos pés de Jesus, para que Ele possa abençoar a sua vida. Aos pés de Jesus também é lugar de agradecer. Vivemos numa época de muita gente ingrato, muita gente com espírito de ingratidão. Deus não se agrada de ingratidão. Seja mais grato, minha irmã. Seja mais grato, meu irmão. Seja grato pelos livramentos. Seja grato pelo pão. Seja grato pela vida. Seja grato pela roupa. Seja grato pelo emprego. Seja grato pela comida. Lucas capítulo 17, versículo 16, a Bíblia diz assim, mostra claramente: e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Jesus curou quantos leprosos? Ele curou 10, mas dos 10 que foram curados, apenas um teve a sensibilidade, a gratidão de voltar para agradecer a Deus. Meu irmão, minha irmã, deixa de ser ingrato, deixa de ser ingrato com seu pastor,
Deixa de ser ingrato com sua esposa, seu esposo. Deixa de ser ingrato no seu trabalho. Deixa de ser ingrato com Deus. Aprenda a agradecer pelas coisas mínimas da vida. Aprenda a agradecer pelo arroz e o feijão do seu lar. Tem gente por aí, nesse mundo afora, que não tem nem caldo de feijão para comer. Você ainda tem um ovo. Você ainda tem uma banana. Você ainda tem um tomate. Você ainda tem um pão com manteiga. Seja grato, meu irmão. Toma juízo nessa cabeça. E seja grato, porque ingratidão, se você for ingrato com Deus, Ele também será ingrato com você. Ingratidão gera ingratidão. Gratidão gera gratidão. Seja grato. 10 leprosos foram curados. Um voltou para agradecer. Aos pés de Jesus é lugar de agradecer. Aos pés de Jesus também é lugar de adquirirmos sabedoria. Olha, você está percebendo quanta riqueza aos pés de Jesus? Você está percebendo quantas maravilhas nós alcançamos aos pés de Jesus? Olha o que diz aqui, Lucas capítulo 10 e o versículo de número 39. Olha só, olha que coisa linda, olha que palavra viva. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Ou seja, Maria estava quieta, sossegada, sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Marta agitada, de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinho? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor Jesus: Marta, Marta, andas inquieta e ansiosa e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Pois escolheu Maria a boa parte, e esta não lhe será tirada. Meu irmão, se aquieta um pouco e vai para os pés de Jesus. Pare de murmurar e reclamar um pouco e vai para os pés de Jesus. Vai ouvir Jesus. Ele tem vida para a sua vida, Ele tem paz para a sua alma, Ele tem alegria para você, Ele tem sabedoria para você vencer os problemas e situações difíceis da vida. Sabedoria genuína, verdadeira, é só aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus adquirimos a verdadeira sabedoria. Não adianta você ficar aí murmurando, reclamando. Vá para os pés de Jesus e Ele te dará sabedoria. Aos pés de Jesus também há consolo. A Bíblia fala para nós, no livro de João, capítulo 11, e o versículo 32, olha o que diz a palavra, João 11, 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus consola ela: teu irmão há de ressuscitar. Ela diz: eu sei, na ressurreição do último dia. Jesus diz: não, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você está com medo, irmão? Tem gente que ama Jesus acima de tudo, mas está com medo de tantas coisinhas dessa vida. Tem crente que já tem mais de 3 meses que ele não vai na igreja nem para orar 10 minutos. Aonde está a sua fé no Deus vivo, irmão? Você tem que se precaver desse vírus, mas você não pode abandonar Deus e nem a igreja. E se esse negócio continuar, então você vai deixar de servir a Deus? Oh, meu irmão, levanta-te dentre os mortos, põe-te em pé, e Cristo resplandecerá sobre ti a glória dele. Que o Senhor possa te consolar.
Aos pés de Jesus também os endemoniados são libertos e transformados. A Bíblia fala para nós lá no livro de Lucas, no capítulo 8, no versículo 35, quando eles chegaram perto daquele endemoniado de Gadara, aquele que rasgava caixão, rasgava gente, rasgava grade como se fosse papel. Olha o que está escrito aqui, ó. Lucas 8:35. Oh, maravilha! Se lança aos pés de Jesus, meu irmão. Olha o que diz a palavra. Então saiu o povo para ver o que se passara com o endemoniado de Gadara, e foram ter com Jesus. De fato acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror ou de temor. Olha, aos pés de Jesus os endemoniados são libertos. Aos pés de Jesus o câncer desaparece, a legião tem que ir embora. Mateus capítulo 2, versículo 8 e 9, fala para nós que aos pés de Jesus é lugar de adoração, é lugar de adorarmos a Deus. Olha, Mateus capítulo 2, versículo 8 e 9, olha que lindo a palavra de Deus. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os procedia, até que chegando parou sobre aonde estava o menino, e eles então o adoraram. Oh, meu irmão, aos pés de Jesus nós precisamos lançar os enfermos. Mateus capítulo 15, versículo 30, fala para nós que lançavam os enfermos aos pés de Jesus, e todos eram curados. Todos eram curados. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Marcos 7:25 diz assim, olha que lindo, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. A mulher sírio-fenícia, ela se lançou aos pés de Jesus e encontrou solução para o problema da filha, que era um problema que a medicina, os homens e o dinheiro não podia resolver, mas ela se lançou aos pés de Jesus, e Jesus libertou a sua filha. Aos pés de Jesus há solução para tudo, há salvação para todos. E para encerrar, aos pés de Jesus os demônios têm que se curvar e têm que sair. Lucas 8, versículo 28, diz que aos pés de Jesus Cristo os demônios têm que se curvar e eles têm que sair. Vou ler. Lucas 8, 28 diz assim: e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Olha, a cura do endemoniado de Gadara. Você percebeu quanta riqueza aos pés do Senhor Jesus? Então não espere mais. Se jogue agora. Se lance agora. Aonde você estiver em casa, no trabalho, no carro, na rua, se lança aos pés de Jesus e Ele fará um grande milagre na sua vida e na sua casa. Essa é a mensagem de Deus para você hoje. Aos pés de Jesus ainda acontecem milagres.